E o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, anuncia hoje a nova Selic. O anúncio deve ser feito aí por volta de 18h30. A expectativa no mercado é a manutenção da taxa, a famosa alta taxa de juros de 13,75% ao ano. E apesar das críticas renovadas ontem por Lula e Haddad a essa taxa altíssima, a expectativa é que o Brasil continue aí com essa taxa, que o Copom mantenha os 13,75%. E para comentar o assunto, trouxemos ao meio-dia em Brasília o especialista Fernando Moreira Bento, que já está aqui com a gente comentando o fato. Tudo bem, doutor Fernando? Tudo jóia? Seja bem-vindo ao meio-dia em Brasília. Tudo bem, Kis? Tudo ótimo. Tudo jóia. Obrigada por vir aqui. Me conta, quais são as expectativas... Eu que agradeço o convite. Perfeito. Quais são as expectativas para a reunião que acontece logo mais 18 horas? Quais são os possíveis desdobramentos e os impactos para a economia? Não, perfeito. Kis, na verdade, essa reunião do Copom, provavelmente, né, quanto ao resultado, é um dos mais previsíveis possível, né? Como você já comentou, o mercado todo espera a manutenção dos juros em 13,75. Não vai vir nenhuma mudança nesse sentido. Tão previsível quanto isso também é a reação negativa que virá, né, de algumas pessoas do governo ou, enfim, entidades vinculadas aí a uma ala mais política do governo também, né, já estão fazendo uma pressão há muito tempo. E, naturalmente, na hora que sair o resultado, também vai existir, né, essas críticas aí mais acaloradas com relação aos juros. Mas para o mercado, que eu acho que vai ser mais importante, talvez o comunicado, né? No comunicado pode ter alguma sinalização de como o BC está vendo esse cenário macroeconômico com algumas novidades desde a última reunião do Copom. Né? O que teve de novidade nesse período que eu acho que pode impactar e pode aparecer nesse comunicado é a questão de falências de bancos americanos, já foram 2 bancos, um banco suíço que também teve que ter uma intervenção, e acabou criando um clima que na margem deflacionário, né? Que é talvez um clima de um crédito mais restrito. Né? Então, nessa condição, pode favorecer aí uma queda de inflação, dado que mundialmente poderia ter um acesso mais difícil ao crédito. Mas nós temos que esperar um pouco para ver como que vai sair esse comunicado. Né? No comunicado, o Banco Central sempre aponta esse balanço de equilíbrios, né? O que favorece, o que não está favorecendo, para que ele está olhando para frente. Né? Acho que isso é o mais importante, porque o resultado em si, como você comentou, já está dado, né? Praticamente, ninguém espera nenhuma coisa diferente do que a manutenção dos juros em 13,75. Perfeito. Doutor Fernando, a gente assistiu ontem uma grande pressão da população, sindicatos, entidades de classe, se mobilizarem em diversos pontos do país, aqui em Brasília, em São Paulo, tentando cobrar do Banco Central a redução dessa taxa de juros. A gente tem até algumas imagens aqui, inclusive eles atearam fogo, chamaram atenção, os protestos que tecnicamente eram para ser pacíficos, de fato, tiveram um desdobramento. O senhor avalia que esse tipo de pressão feita em cima do Banco Central pode vir a baixar a taxa de juros? Olha, certamente não. Né? Eu acho que um pouco de pressão certamente é esperado, né? Eu acho que é legítimo que as diversas entidades, fundações, partidos políticos podem se pronunciar com relação aí à queda de juros, mas isso de uma forma não violenta, né? Claro, isso aí é esperado, mas começa a preocupar um pouco mais quando você tem pressão do governo, né? Então, assim, a fala do presidente Lula, ele acaba atrapalhando uma eventual queda de juros, porque ele traz mais incerteza, né? Então, a bem da verdade, acontece o contrário do que ele está dizendo que quer, né? Quando uma autoridade, como o presidente da República, fala que, por exemplo, né, o Roberto Campos, presidente do Banco Central, deveria abdicar, deveria sair, renunciar à posição de presidente, que os juros têm que cair de qualquer forma, ele traz mais incerteza ao mercado e acaba dificultando a tarefa do Banco Central. Né? Então, se existir alguma interferência nisso, ela é contrária ao que se espera quem está fazendo essa pressão, né, essa crítica.
normalmente ela vai ter que ser, ela atrapalha mais porque acaba impactando a expectativa, a incerteza, a expectativa de inflação futura. Isso acabou acontecendo, né? A inflação futura acabou desancorando e dificulta a tarefa do Banco Central, né? Então, acaba dificultando a tarefa do Banco Central, na verdade. Agora, o Banco Central é um órgão técnico, né? Ele tem que estar olhando aí os aspectos técnicos para poder definir e decidir o que vai fazer com os juros. E eu acho que é um Banco Central bastante profissional e certamente, né, não será por pressão de quem quer que seja que ele vai reduzir os juros. Mais um ponto que eu acho que é interessante para quem está nos assistindo acompanhar, de fato, as taxas de juros, a taxa apontada de juros pelo Banco Central é altíssima. A realidade condiz, o senhor avalia que o Banco Central tem que manter mesmo essa taxa alta ou há espaço para baixar isso de alguma forma? Olha, o Banco Central, né, ele tem a meta, aqui no Brasil, a meta de inflação. E tanto a inflação assim, de curto, médio prazo, né, que é a inflação que ele está no para esse ano, corrente, como ele também comenta que a expectativa de inflação também é um tema importante para ele. Ele fala, inclusive, no próximo ano e meio, né? Então, eu acho que o Banco Central, apesar da taxa de juros de fato estar bastante elevada, já impactar, né, no crescimento da economia, e faz parte do remédio, o remédio amargo é esse, né, tem que impactar nesse crescimento da economia. Mas ele tem, antes de começar a reduzir os juros, ele precisa ver alguma melhora, pelo menos na expectativa de inflação futura. Isso não está acontecendo e é isso que acabou ocorrendo de uma forma contrária, né, quando... por exemplo, né, o presidente Lula acaba criticando muito fortemente, pedindo a saída dele do Banco Central. Então, isso acabou trazendo muito ruído e acaba dificultando e impactando negativamente a expectativa de inflação futura. De fato, eu acho que se tivéssemos tido um discurso do governo menos abrasivo, digamos assim, o juros já podia estar eventualmente caindo nessa reunião. Então, o fato de não estar começando a cair agora, em parte, pelo menos em parte, já é um impacto negativo do discurso mais belicoso, um pouco mais, digamos, à esquerda, né, desse governo, desse novo governo. Perfeito. Doutor Fernando, obrigada pela gentileza, obrigada por vir ao Meio-Dia em Brasília. Esclarecer esse tema, a gente segue aguardando e segue acompanhando, principalmente, o que diz respeito à reunião do Copom e os desdobramentos sobre essa questão da taxa de juros, que embora já seja mais que esperada a manutenção dela, mas a gente quer saber de fato o que vai acontecer nos próximos dias. Obrigada pela gentileza. À disposição.